cálculo. O cálculo nada mais é do que uma mineralização da placa bacteriana, composta primariamente por sais de fosfato de cálcio depositados entre os remanescentes, né, microbiológicos viáveis. O cálculo ele tem uma porção inorgânica entre 70% e 80% e uma porção orgânica que varia de 20% a 30%, dependendo da sua localização, se supragengival ou subgengival. Ele é formado majoritariamente por cálcio, né, ligado a fosfato. No entanto, nós encontramos também, né, alguma coisa de magnésio, sódio e outras versões de carbonato, formando a nossa hidroxiapatita. A porção orgânica é basicamente aquilo que eu havia comentado, né? Parte de saliva, parte de células mortas e parte de bactérias que foram aprisionadas. O cálculo supragengival, ele é fracamente aderido, claro que dependendo do tempo, né? Quanto mais tempo aquele cálculo estiver aderido ao dente, mais intimamente ele vai estar ligado àquele dente, principalmente pela capacidade dele conseguir penetrar, inclusive dentro dos canais, né, dentinários expostos, dando a ele então uma forte adesão, tornando inclusive com dente, né? Em muitos casos, o diagnóstico é visual, podemos utilizar uma sonda, né, para avaliar e determinar, né, a presença desse cálculo. A sua coloração ela vai de branco amarelado, amarelo acastanhado, e pode ter, né, pigmentações decorrentes de café, decorrentes da alimentação, decorrentes do tabaco. É muito mais comum na lingual de incisivos inferiores, na vestibular de molares superiores. E a sua mineralização, como eu falei, ocorre pela saliva. O cálculo subgengival, por sua vez, ele surge apical à margem gengival, ele é aderido, né, fortemente à raiz dentária e tem uma coloração mais escura, né, podendo estar marrom, preto, esverdeado. Ele tem uma remoção muito mais complicada, muito mais difícil, né? E o diagnóstico também é feito por radiografias, por sondagem. Bom, sempre se pensou, né, que o cálculo ele tinha uma forte correlação entre a doença periodontal e entre a iniciação, né, perdão, da doença periodontal. No entanto, foi demonstrado que o cálculo nada mais é do que um fator retentivo, extremamente importante, mas apenas um fator retentivo, e vai favorecer o desenvolvimento da doença periodontal, né? E por permitir, né, uma superfície extra para a deposição de biofilme. O cálculo ele não é o causador primário da doença periodontal, ele serve como uma fonte contínua de depósito bacteriano. O cálculo ele pode dificultar e impedir a adequada higiene oral, ele pode amplificar a atuação do biofilme. Nenhuma técnica disponível atualmente consegue remover todos os depósitos de cálculo sobre a superfície radicular. Isso aqui é importantíssimo que nós temos em mente. Bom, os agrupamentos microbianos. Compreender a relação entre as bactérias é útil na compreensão da microbiologia da placa subgengival e no planejamento de estratégias para o seu controle. O conhecimento das relações ecológicas entre as bactérias pode direcionar e focar investigações das interações bacterianas críticas. Bom, Sokransky, em 1998, ele realizou um estudo, né, com 13 mil amostras de biofilme subgengival, e após uma classificação, ele realizou isso com uma técnica que para a época era bastante nova, né, que foi o DNA Hybridization Checkerboard, que ele consistia em, em separar, né, essas bactérias, o conteúdo bacteriano a partir do seu DNA e agrupá-los, né, mais rápido e mais barato do que um PCR, mas não tão eficiente quanto um PCR. Então, dos resultados desse estudo, ele conseguiu agrupar essas bactérias de acordo com o seu potencial patogênico, né? Em bactérias do complexo vermelho, bactérias do complexo laranja, verde, amarelo, bactérias do complexo azul. E aqui nós temos, dentro das bactérias do complexo vermelho, Papillomavirus gingivalis, Thunderella forsythia e Treponema denticola. Do complexo laranja, nós temos todas essas bactérias, todas essas espécies de Prevotella, né? E o Fusobacterium nucleatum, o Enodatum,
C. rectus, nós temos bactérias do complexo amarelo, do complexo verde, do complexo azul, que são compatíveis com saúde, né? Um quadro de saúde. Aqui eu vou falar dos resultados desse estudo, mas de forma bastante resumida, que é o seguinte: a elevação dessas contagens, né, das contagens das espécies de bactérias do complexo laranja, conforme nós vemos aqui nesse estudo, a exemplo da Prevotella intermédia e do Fusobacterium nucleatum, nós observamos que a elevação dessas bactérias do complexo vermelho e do complexo laranja tem íntima relação com o aumento da profundidade de sondagem, ou seja, quanto maior a contagem dessas bactérias, quanto mais presentes elas estiverem na bolsa periodontal, maior será aquela bolsa. E continuadamente serão. Tem uma associação direta, né? Quando você aumenta a bolsa é porque você tem mais bactérias desse tipo. A detecção de bactérias do complexo vermelho também é observada em bolsas que são consideradas rasas. E aqui ele considerou bolsas rasas, bolsas acima de 3,4 milímetros. Né? Então aqui nós começamos a detectar, né, uma quantidade maior dessas bactérias. E aí aqui as bactérias, em abreviação, né, depois vocês observam o que significa cada uma dessas siglas, mas são aquelas bactérias dos complexos que nós vimos anteriormente. A elevação das contagens das bactérias do complexo laranja e vermelho também tem forte correlação com o sangramento à sondagem. Quanto maior o número das bactérias, né, vai elevando a quantidade dessas bactérias laranja e vermelha, e nós temos, por sua vez, um aumento, né, do sangramento à sondagem. Aqui, não BOP é não sangrante e BOP é sangrante. Bom, sítios periodontais, eles podem que apresentam mais bactérias do complexo vermelho, então eles são, de fato, né, têm um maior risco para perda de inserção e maior gravidade de progressão da doença periodontal. E que bactérias do complexo vermelho, elas de fato têm uma associação muito forte com bolsa residual e respostas mais pobres, né, ao tratamento periodontal. E foi demonstrado, né, por Moreira e colaboradores, esse daqui é um artigo do meu mestrado, que em pacientes que à época, né, a classificação anterior com periodontite agressiva, eles apresentaram, né, pacientes que apresentaram bolsas profundas, né, após 90 dias, ou seja, pacientes que não responderam bem ao tratamento, eles apresentavam bactérias do complexo laranja, né, na maioria das bolsas presentes. E que, sim, as espécies de Fusobacterium nucleatum, elas estão intimamente relacionadas a essa situação e nas contagens que nós realizamos, né? E que suas implicações estão ligadas diretamente à sua toxicidade, né? Os seus mecanismos, né, de toxicidade, que são a apoptose, a indução de apoptose por leucócitos, a produção de colagenase, né, por células epiteliais, a liberação de substâncias pró-inflamatórias, o estímulo à coagregação de leucócitos e uma otimização, né, eles auxiliam os patógenos a se desenvolverem. E aqui eu vou encerrar a nossa aula. Em outro momento nós falamos sobre essas bactérias, né, que vamos falar um pouquinho, né, da Porphyromonas gingivalis, da Tanerella e da Treponema denticola.